Pessoal, mais uma aulinha, né? Nomenclatura dos óxidos. Então, a gente já está chegando ao finalzinho dessa série, só falta mais um vídeo, que vai ser a dos sais, e aí a gente finaliza essa parte das funções, tá bom? Bom, os óxidos, para quem lembra, né? São aquelas moléculas que têm um elemento químico mais o oxigênio, tá? Então, eu tenho o Na, que é o sódio ligado ao oxigênio, Na2O é um óxido, o CO é um óxido, o CO2 é um óxido, tá? Então, é sempre um elemento ligado ao oxigênio. Acontece que esse elemento pode ser metal ou não. Se ele for um metal, a gente fala que o óxido é metálico. Se ele for um não metal, a gente fala que é um óxido molecular. Ou seja, eu posso classificar esses óxidos em dois grupos. Eu estou fazendo isso principalmente para facilitar no entendimento da nomenclatura, tá bom? Então, os óxidos moleculares são aqueles que fazem ligação covalente, ou seja, aqueles que o oxigênio está ligado ao não metal. E os metálicos são aqueles que o oxigênio está ligado ao metal, consequentemente faz ligação iônica, tá certo? Aqui está a tabela periódica e eu fiz questão de colocar ela para poder separar, né? Como é que eu vou saber quem é um metal e quem não é, tá? Então tá aqui, ó. Já teria ali a corzinha, mas para deixar mais claro, né? Mais evidente, quem está antes dessa escadinha são os metálicos, quem está depois são os não metálicos, ok? Bom, quando eu falo dos óxidos metálicos, eu vou separar em dois grupos. Os que têm NOx fixo, que são aqueles da família 1A e 2A, e o segundo grupo dos que têm NOx variável. Vou voltar lá na tabela rapidinho, ó. Olha o que acontece. Quem é que família 1A? Família 1A tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Essa aqui é a família 1A, tá? E a família 2A, essa aqui do lado. Ok? Esses aqui tem NOx fixo. Todo mundo que é da família 1A é mais um. Então, aqui, mais um. E quem é da família 2A, mais dois. A gente tem falado disso quase que o tempo todo, né? Toda aulinha a gente tem falado do NOx. Só que tem outros elementos que também tem NOx fixo. São esses aqui, ó. Eu falei aqui, ó. O contorno deles. Alumínio, zinco e prata. Onde a prata é mais um, o zinco mais dois e o alumínio mais três. Tá legal? O hidrogênio, que a gente já falava, né, costuma ter um NOx mais um e o oxigênio costuma ter um NOx menos dois. Tá legal? Todo o restante da tabela periódica, ela apresenta mais de um NOx, por isso que a gente fala que o NOx varia, tá? Então tá. Bom, como é que eu dou o nome, né, dos óxidos metálicos do grupo 1, aqueles que têm um NOx fixo? É só colocar o óxido D e o nome do elemento. Então, aí embaixo está o exemplo, Na2O, óxido de sódio, porque o sódio é da família 1A, logo ele tem NOx mais um fixo, não tem um outro NOx. Então, só basta botar o nome dele. CaO, óxido de cálcio, porque o cálcio é da família 2A, o NOx dele é mais 2 e não tem outro NOx para ele, é fixo, por isso só coloco o nome cálcio, tá? Agora, se eu estou falando do grupo 2, o NOx desses elementos pode variar, tá? E aí eu tenho que botar no nome óxido de, nome do metal e depois o número do NOx. Então, por exemplo, Cu2O. O cobre não é da família 1A, não é da família 2A, não possui NOx fixo. Então, eu vou ter que dizer qual é o NOx desse cobre, tá? A gente já sabe que o oxigênio tem NOx menos 2, não é isso?
Então, vou ter aqui, ó, menos 2 do oxigênio, o total tem que dar 0, então o cobre é mais 2. Bom, se é mais 2, por que eu botei óxido de cobre 1? Porque eu tenho 2 cobres, tá vendo aqui, ó? Um cobre só vale mais 1, tá certo? Então, por isso, óxido de cobre 1, ok? E o ferro? Eu tenho aqui, ó, menos 2 do oxigênio, logo mais 2 do ferro, para dar o total de 0. Óxido de ferro 2, tá certo? E aí agora vamos partir para outra etapa, né? Os óxidos moleculares. Esses aqui são bem simples. A gente usa os prefixos, tá? Para dizer a quantidade. Só que a gente vai usar prefixo para os oxigênios e também para os ametais. Então, por exemplo, se eu tiver um oxigênio só, eu falo que ele é monóxido. Se eu tiver 2 oxigênios, dióxido, 3, trióxido, e por aí vai. A mesma coisa para o elemento. Se eu tô falando do cloro, tiver 2 cloro, é dicloro. Se tiver 3 cloro, tricloro. E se tiver um cloro só, Jaqueline? Se tiver um cloro só, eu não uso mono. O mono a gente só usa para falar do oxigênio. Do ametal que está ligado ao oxigênio, a gente não usa o prefixo mono, tá? Então, quando tem um elemento só ligado ao oxigênio e esse elemento é um ametal, eu não uso o prefixo mono para ele, ok? Exemplo, CO, muito conhecido da gente. Tem um oxigênio só, monóxido. Como só tem um carbono, eu só coloquei a palavra carbono, então monóxido de carbono. CO2, porque tem 2 oxigênios, dióxido de carbono. Cl2O7, eu tenho 2 Cls e 7 oxigênios. Então, vou usar o prefixo -ept para 7 óxidos, né, 7 oxigênios, e di para os 2 cloros, heptóxido de cloro, tá? Bom, eu percebo que normalmente os alunos acham essa nomenclatura mais intuitiva, mais fácil. E é realmente. E o lado bom é que ela pode ser usada também para os metais. Então, aqueles metais que não têm inox fixo, você também pode dar o nome por aqui. Por exemplo, aquele lá, né? FeO. Eu posso dizer que ele é o monóxido de ferro, tá? Ou então, o outro, né? Cu2O. Eu posso dizer que ele é o monóxido de cobre. Ok? Essa nomenclatura que é bem tranquila, ela pode ser usada tanto para os metais quanto para os não metais. A única exceção são os metais que têm inox fixo. Então, se o metal é da família 1A ou 2A, eu não posso usar nenhuma dessas nomenclaturas, tá? Eu tenho que botar direto óxido de e o nome do elemento, tá certo? Bom, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida eu vou estar online no horário da nossa aula. E espero que tenham entendido. Acredito, quero crer mesmo que todos estão bem, de saúde, tá? E até breve, tá? Falta menos do que faltava, né? Em breve a gente estará junto na sala de aula. Tchauzinho!